Bom dia, queridos, bom dia para você. Que Deus te encha de graça e poder no início dessa semana. Lembra que nós estamos estudando sobre as características dos discípulos? Isso deve fazer com que nós venhamos a pensar e organizar na nossa mente quem somos e se nós não temos as mesmas características. Eu quero comentar hoje com você sobre alguém muito especial. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, dá-nos uma mente boa para poder compreender esse assunto da forma como o Senhor pensou que deveríamos compreender. Abençoe esses milhares que estão nos ouvindo. Senhor, faça isso chegar em tantas mãos quanto forem necessárias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está ouvindo os passarinhos? É um momento muito bom hoje de manhã. Eu quero comentar com você sobre o discípulo João, aquele que escreveu o livro de Apocalipse. Quando ele era velhinho, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: olha como se parece com Jesus. Diz que o andar era quase igual de Jesus. A maneira de se comportar, a fala, os comentários, o jeito que ele vivia. Pessoas que tinham conhecido Jesus olhavam para ele e chegavam a pensar que era Jesus. Como ele se tornou assim? Você sabia que ele nem sempre foi desse jeito? Observe o que é dito a respeito desse discípulo. Todos os discípulos tinham sérias falhas de caráter quando Jesus os chamou a seu serviço. Isso não nos dá esperança? Dá esperança para nós. Continua. O próprio João, que chegou a ter o mais íntimo convívio com o manso e o humilde, não era de si mesmo dócil e submisso. Como? Ele não era dócil e submisso no início da sua caminhada com Cristo. Ele e seu irmão foram chamados de filhos do trovão. Isso está em Marcos, capítulo 3, verso 17. Durante o tempo em que viveram com Jesus, todo menosprezo a ele mostrado lhe despertava a indignação e a combatividade. Como assim? Ele não podia ouvir nada que ele ficava nervosinho, chateado. Não podia ouvir um comentário a respeito de sua atitude que gerava nele indignação e combatividade. Sabe esses espíritos combativos? Agora veja, mau gênio, vingança, espírito de crítica, tudo se encontrava no discípulo amado. Era orgulhoso, ambicioso de ser o primeiro no reino de Deus. Lembra disso? Mas dia a dia, em contraste com seu próprio espírito violento, contemplava a ternura e longanimidade de Jesus e aprendia as lições de humildade e de paciência. Abriu o coração à divina influência e tornou-se não somente ouvinte, mas cumpridor das palavras do Mestre. O próprio eu escondeu-se em Cristo. Olha que coisa linda! Aprendeu a levar o jugo de Cristo, a suportar-lhe os fardos. Todos os discípulos tinham alguma coisa ruim. Eu preciso ler isso para você. Os apóstolos diferiam grandemente em hábitos e disposição. Havia o publicano Levi Mateus, o ardente zelote Simão, o intransigente inimigo da autoridade romana, o generoso e impossível Pedro e Judas de vil espírito, Tomé leal, se bem que tímido e temeroso, Filipe tardio de coração e inclinado à dúvida, os ambiciosos e fracos filhos de Zebedeu com seus irmãos. Estes foram reunidos com suas diferentes faltas, todos com herdadas e cultivadas tendências para o mal. Mas em Cristo e por meio dele, deviam fazer parte da família de Deus. Gente, que coisa linda isso! Em Jesus é possível gente assim se tornar da família de Deus. Olhe bem, presta atenção. Fazer parte da família de Deus, aprendendo a tornar-se um na fé, na doutrina e no espírito. Teriam suas provas, suas ofensas mútuas, suas divergências de opinião, mas enquanto Cristo habitasse no coração, não poderia haver discórdia. Seu amor levaria o amor de uns para com os outros. As lições de Cristo, as lições do Mestre, conduziriam à harmonização de todas as diferenças, pondo os discípulos em unidade, até que fossem de um mesmo espírito, de um mesmo parecer. Cristo é o grande centro. E eles se deveriam aproximar uns dos outros, exatamente na proporção que se aproximavam do centro que era Cristo. Pode imaginar isso? E então foi nesta hora, abre bem seus ouvidos agora, que Jesus se colocou no meio dos discípulos
com estes homens imperfeitos, em quem Jesus queria e desejava investir. E então levantou as mãos, ele fez um círculo ao redor dele. Então Jesus levantou as mãos e os abençoou, ordenando ao ministério. Pode imaginar um negócio lindo assim? Eu preciso ler para você essa partezinha antes de fazer a oração final. Quando Cristo concluiu as instruções aos discípulos, reuniu em torno de si o pequeno rebanho, o pequeno grupo, bem achegados a ele, e ajoelhou-se no meio deles, e pondo-lhe as mãos sobre a cabeça, fez uma oração, consagrando-os à sua sagrada obra. Assim foram os discípulos do Senhor ordenados para o ministério evangélico. Que coisa linda, não é? Mas sabia que Jesus ainda está disposto a fazer isso? Tanto a tirar de nós nossas imperfeições, quanto ordenar-nos para o ministério. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida, meu querido. É esse o desejo de Jesus para com a sua história. E você pode, pela graça e poder de Deus, pedir ao Senhor que faça isso hoje com você. Minha oração hoje vai para o pastor Paulo Bravo e para a sua vida, para a sua história. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, tira de nós as nossas imperfeições. Eu sei que o Senhor nos recebe como estamos, mas nos transforma ao que o Senhor tinha trabalhado e pensado ao nos criar. Eu sei que o Senhor nos recebe como somos, como estamos, mas o Senhor nos transforma à semelhança de Cristo. Foi o que o Senhor fez com os discípulos. Te peço hoje que abençoe o pastor Paulo Bravo, pastor da Igreja do Portão em Curitiba, e também abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está nos ouvindo. Fortalece-a, enche-a de poder, organiza a sua história e que toda tendência para o mal seja levada, Senhor Deus, de nós e seja colocado em nós o Espírito de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para você e tenha um bom dia.